Mais uma vez, bom dia. Estava dizendo como sei que minha técnica de apresentação vai ser muito ruim, no sentido de que, devido ao tempo, vários slides que se tinha pensado serão absolutamente colocados meio corridos. Mas, na verdade, a estratégia desde o começo era esta. Na medida em que, como os slides depois serão disponibilizados, vai ter a possibilidade de se parar, se for o caso, sobre este ou aquele detalhe, este ou aquele ponto que mereceria aprofundamento ulterior, mas que eu coloco simplesmente exatamente para estimular o debate. A primeira coisa importante, todos nós sabemos, a extensão territorial do Estado do Pará, onde cabem vários países da Europa. Portanto, primeira lição de casa, o problema do Pará, o problema na Amazônia, o problema do Brasil, no que diz respeito à terra, não é um problema de tamanho, mas sim é um problema de escolha política de destinação dessas terras. Bom, eu vou me apropriar de vez em quando de algo que outras pessoas escreveram, mas, evidentemente, vou deixar para quem de direito o aprofundamento. Esse slide quer nos dizer simplesmente o seguinte: existem problemas. Problemas no que diz respeito ao desmatamento, e esses problemas, apesar de aqui serem evidenciados, visualizados no debate relativo às unidades de conservação e assentamentos, ele, na realidade, é muito mais amplo do que isso. Mas é nestes lugares que hoje se tem os maiores problemas, as maiores dificuldades. E aqui gostaria de começar fazendo referência a algo que aconteceu anos atrás, que denominei de caso Anapu, onde, depois de dezenas de tentativas, a irmã Dorothy Stang, em 2004, conseguiu que o IBAMA fosse fiscalizar o que estava acontecendo na Transamazônica. Foram dezenas de denúncias feitas ao longo do tempo. E o IBAMA foi lá. E o IBAMA constatou que as denúncias eram verdadeiras. O IBAMA percebeu que o desmatamento estava acontecendo. Visualizou, fotografou de cima, de baixo, de helicóptero, de carro. Só teve um pequeno problema. Ninguém foi para a cadeia. E não foi para a cadeia por um motivo muito simples. Quem, de fato, era o, abre aspas, legítimo, fecha aspas, o não legítimo detentor, proprietário, possuidor daquela terra? Este é o grande mistério. É um mistério que, num livro editado alguns meses atrás, específico sobre a BR-63, mas que eu acho que nos dá lições, entre aspas, não só naquela região, onde o desmatamento passa a ser instrumento de apropriação. E aqui não vou dizer se é legal ou ilegal, é claro que é ilegal, não temos que discutir. Mas ainda assim, através do desmatamento, o Maurício, o João, a Daniela, ensinam para nós que alguém joga a madeira para baixo, não só para se apropriar, evidentemente, do valor econômico dela, mas porque este é o primeiro passo para se instalar naquela área. E aí é evidente que desmatamento não acontece por acaso. Desmatamento, como diz este relatório do ano passado da FAO, é algo que está acontecendo no mundo inteiro, mas que encontra no Brasil. O Brasil se destaca nesse cenário, nós todos sabemos disso, como um dos maiores países que está substituindo sua floresta com pastagem, de maneira especial com pastagem, mas não é só com pastagem, com soja, com arroz, com qualquer outra commodity que possa dar dinheiro, como se a floresta em pé não tivesse valor. E aqui, portanto, uma pergunta que precisamos nos fazer para começar a nossa conversa. Diante desse quadro, qual é a situação fundiária da Amazônia?
E aqui poderia multiplicar os documentos aos dezenas, centenas. Esse documento do pessoal lá do Amazonas destaca como, no século XXI, apesar de todo o instrumental jurídico do qual nós dispomos, apesar do instrumental técnico, o problema não é de lei, o problema não é de tecnologia, nós temos um caos fundiário na Amazônia e no estado do Pará. Eu sempre utilizo esse trabalho que o Dr. Benatti coordenou, porque tem um valor específico. Seja ele que eu, que outros escrevemos vários momentos da nossa história, enquanto acadêmicos que estudam isso, a realidade de caos fundiário da Amazônia, do Pará. Mas esse é um documento produzido pelo Instituto de Terra do Estado, que tem, portanto, a missão de verificar como se dá a destinação destas terras. E aqui a grande pergunta é: quantas terras foram incorporadas ao patrimônio público através dos diferentes instrumentos? Quantas delas foram destinadas? E aqui uma afirmação da qual assumo total responsabilidade e paternidade. No meu entender, seja o governo federal que os governos estaduais da Amazônia e, quem sabe, do Brasil, não sabem, de maneira sistematizada, o que eles incorporaram em seu patrimônio e o que eles destinaram, para quem, aonde, qual o tamanho dessas destinações. E aqui este caos fundiário se reflete em vários dos instrumentos de controle. Por exemplo, nós temos no CAR vários municípios onde tem mais papel do que terra. E aqui, infelizmente, a dificuldade criada pela própria norma de se saber quem é quem. Este que é o maior imóvel, 909 mil hectares, possivelmente uma terra pública, mas o nome dela é PA 1500, etc., etc. Quem se esconde atrás deste número? O CAR, que poderia ser, sei que à tarde vai ter um debate sobre isso, um instrumento fundamental para se conhecer a realidade, mas, no ano passado, todos nós ficamos pasmos quando percebemos a existência de CAR sobreposto à terra indígena e unidade de conservação, onde ninguém deveria estar lá. Mas esta realidade numérica também está no cadastro do INCRA, seja a nível local que a nível nacional. Isso se reflete também no cartório de registro de imóveis. Este é o retrato que teríamos no Pará em 2009, se todos os registros fossem válidos. Na realidade, depois do cancelamento determinado pelo ministro Gilson Zip do CNJ, o retrato em 2016 é este. Ainda assim, existem vários municípios onde se tem mais papel do que terra registrada. E aqui uma comparação que convidaria depois a verificar com mais calma sobre alguns números. Eu só chamo a atenção no extrato maior. Segundo o CAR 2017, em fevereiro deste ano, nós teríamos 614 imóveis acima de 10 mil hectares, com cerca de 22 milhões de hectares. No INCRA 2012, nós só teríamos 3 milhões de hectares nesta faixa. E nos cartórios, 65 milhões. E eu sei muito bem que cada uma dessas realidades, cada um desses levantamentos tem um foco específico, tem uma norma específica, tem uma destinação específica. Portanto, não dá para misturar alho com bugalho. Mas uma coisa é comum. Deveria ser o mesmo imóvel. E daqui, portanto, a necessidade de se saber quem é quem. Também porque o discurso da grilagem, desde a década de 70, está no foco das atenções, seja de pesquisadores, seja do próprio governo federal, de todos os seus ministérios, de todas as suas componentes. E algo que não se restringe à Amazônia. Esse texto divulgado em março deste ano, na Bahia, mostra como lá também tem algum problema neste sentido. O problema de combate à grilagem não é técnico, não é jurídico.
A decisão de 2010 do CNJ mostrou que é possível cancelamento administrativo de registro irregular, de matrícula irregular. O problema, evidentemente, é político. Quem detinha terra, esta é a análise do Congresso anterior a este é pior. Será que vai deixar? Também porque, nesta situação, o bem terra, o bem floresta, o bem água, ele está sendo disputado por várias pessoas, por vários grupos sociais. Portanto, a discussão do desmatamento, a discussão da grilagem, a discussão da violência, tem cara, tem rosto, tem nome. E aqui um levantamento de 2 anos atrás da Comissão Pastoral da Terra, mas que foi confirmado no ano passado e que está confirmado no relatório divulgado 10 dias atrás pela CPT. Neste contexto, as populações tradicionais que sempre foram, continuam sendo os invisíveis, continuam sendo aqueles que ficam fora da ótica, da perspectiva, dos cuidados das diferentes políticas. E eles ganham rosto, viram capa, como semana passada aqui no nosso estado, quando alguém morre. E essa é a nossa realidade. E aqui, esse mesmo relatório da CPT dizia claramente quem tem responsabilidade nessa história. O Estado brasileiro, pela sua escolha fundamental a favor do latifúndio. E aqui, portanto, a necessidade de se verificar melhor essas políticas públicas que levam a esta situação e a valorizar as terras de uso comum, que são aquelas que mais ou menos, melhor dizendo, estão recebendo atenção. Este último relatório, penúltimo relatório, ainda não está disponível, pelo menos a versão integral do relatório de 2016, publicado 15 dias atrás, só temos o release, mas aqui mostra como os conflitos se espalham Brasil afora, apesar de se concentrarem de maneira toda especial na Amazônia. A Amazônia que é o lugar onde mais cresceram os conflitos, como diz o relatório do ano passado. E, mais uma vez, se destaca as populações tradicionais como as principais vítimas. Nessa discussão, a criação de unidade de conservação, aparentemente, era uma maneira de se frear o desmatamento, de se frear a grilagem. Não está sendo. E não está sendo por um motivo muito simples, como repete esse documento lá do Amazonas. Porque o dever de casa, que é regularizar a terra, não está sendo realizado. E aí poderíamos, evidentemente, não só nos colocar na Amazônia, mas na Bahia. Vamos pensar, por exemplo, no Paraná, as diferentes formas de apropriação comum. E aqui, finalizando, ou quase finalizando, de onde é que vêm as ameaças? De vários lugares. De maneira especial, do Poder Executivo, com a desaceleração, diria eu, paralisação, do processo de reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas, comunidades remanescentes de Quilombo e de criação de unidade de conservação. Na verdade, o que se assiste nos últimos anos é reduzir, no lugar de criar novas unidades de conservação, reduzir o tamanho. O ofício da Casa Civil para o Ministério Público, que até gostaria de ler este ofício, só tive notícia dele, onde se diz que até que o Supremo não decida a de 32, 39, não vai mais poder titular. Está acima a Constituição ou o que neste país? Como é que se rasga a Constituição em nome de uma pretensa ação judicial? Com todo respeito, porque mais ajuizou. E aqui as medidas provisórias que alteram os limites para baixo, evidentemente, das unidades de conservação, e a 759, que precisamos discutir melhor, será objeto desta mesma mesa hoje. Outras duas preocupações, não temos tempo para aprofundar, mas é bom gravar elas porque são fonte de problema. Primeiro, a discussão do marco temporal no Supremo. É absurdo o Supremo
ser não intérprete da Constituição, mas o modificador da Constituição, como é adotando essa tese por parte do Gilmar Mendes. Que é bom que seja afastado, espero, não só do caso do Eike Batista, mas de outros. E aí, outra preocupação, as recentes decisões dos últimos 2, 3 anos de uma turma do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que inventa um tal de terra non domino. Aonde eles viram isso? De onde vem essa ideia absolutamente estapafúrdia, com todo respeito pelos ministros do STJ? Terra sempre no Brasil teve dono. E esse dono, inicialmente, Portugal, o Império, a República, e se o particular dono for que prove que houve o destaque daquele imóvel do patrimônio público, e não inverter o ônus da prova como quer o STJ. Esta tese é uma tese que tem que ser combatida, espero que o Ministério Público Federal adote, junto com o estadual, naquilo que é de competência de cada um, as medidas necessárias. Não se pode transferir a responsabilidade de provar quem é dono para o Estado, senão vai se inverter toda a lógica de tudo aquilo que a doutrina e a jurisprudência ensinaram e espero continuarão a ensinar. Evidentemente, a PEC 215 é um dos piores instrumentos para se avançar. Eu fico pessoalmente muito preocupado que o antigo relator, em 2014, que nos brindou como um substitutivo que é pior do que a proposta original, transferindo para o Congresso Nacional, pior ainda, este Congresso Nacional, dominado pelo agronegócio, assim como o anterior, é o caso do código, da revisão do Código Florestal, ensinou que eles têm absoluta maioria para fazer o que bem entendem, e este pode continuar a fazer, talvez pior ainda. Mas Osmar Serralho hoje é ministro da Justiça. E quem lê o Le Monde Diplomatique de 3 dias atrás, a denúncia feita pelo presidente afastado da FUNAI é bem simples. Estão trocando técnicos por políticos. Nada contra político. Mas será que eles têm competência, compromisso com esta causa? Provavelmente não. Se tivessem, nós não estaríamos há mais de um ano com 0 reconhecimento de terras indígenas, como o governo Temer fez. Nós não teríamos 0 reconhecimento de terras quilombolas, como o governo Temer fez. Estou falando do governo Temer porque é aquele que está aí. O desempenho do governo Dilma não foi muito melhor nesse sentido. Mas não adianta ficar olhando muito ao passado. Vamos ver e enfrentar quem está hoje com a responsabilidade de concretizar a Constituição. Mas tem solução. Eu acredito que não é simples, mas tem sim possibilidade de sairmos do buraco. Primeiro, fazer por parte do poder público o dever de casa. Isto é, retomar o cumprimento da Constituição, de maneira especial 231 e 68 do DCT. E o 67 lá pelo meio do caminho, que já foi desrespeitado mesmo. Isto é, o reconhecimento dos direitos é obrigação constitucional e não vai ser qualquer documentozinho dos democratas para o Supremo, como a de 32 e 39, que tem que suspender esse que é um direito consagrado pela Constituição. Segundo, outro dever de casa por parte do governo federal e dos governos estaduais. Saber o que fizeram. O que é que efetivamente foi incorporado no patrimônio público através de arrecadação, desapropriação, compra ou os diferentes instrumentos utilizados nessas últimas décadas. E o que é que foi destinado? O combate à grilagem, através da decisão do ministro Zip, através da decisão das nossas corregedorias do Estado do Pará, o provimento 10/2012, nos indica os caminhos
para poder, de um lado, requalificar aqueles registros, aquelas matrículas que foram canceladas em 2010. Nós tivemos o cancelamento de mais de 3 mil matrículas e a requalificação de 36. Por que isso? Porque só 36 se sentiram na necessidade de voltar a estar conforme a lei determina. E aí a criação de um sistema que possa agregar estas diferentes informações. E o estabelecimento de critérios claros para que se possa reconhecer o direito. Eu utilizo este slide que foi elaborado quando o Dr. Benatti estava na presidência do ITERPA, portanto tem uma data certa, mas não é um programa de governo ou de um governo. É aquilo que as nossas normas, seja federais que estaduais, determinam. Portanto, tendo sobreposição de interesses entre povos indígenas e qualquer outro, este direito dos povos indígenas tem que prevalecer, sempre. E aí me preocupa quando o Blairo Maggi vem e diz: vamos rediscutir o pagamento do valor da terra lá em Mato Grosso. Espera aí, que história é essa? Isso não está na Constituição. O 231, parágrafo 6º, não reconhece o valor desses registros e não determina o pagamento, a não ser de benfeitorias de boa-fé. Eu me pergunto, será que essas benfeitorias sempre são de boa-fé? No caso dos Tembé, aqui no nosso estado, lá no Alto Gurupi, a demarcação foi feita em 46. Ainda tem benfeitoria de boa-fé de lá para cá? E aí, segundo passo, segundo o universo, os quilombolas e demais populações tradicionais e as áreas que, conforme o artigo 225 da Constituição, se destinam à unidade de conservação. As glebas destinadas à regulação fundiária de agricultores familiares. A Constituição do Estado do Pará é bem clara nesse sentido, como os projetos de assentamento têm que ser prioritários. A destinação até 100 hectares é prioritária. Mas se nós vamos cotejar a política como a norma apanha feio. E aí, para todo e qualquer os outros, também tem espaço. Dizia que é necessário sistematizar as informações. A Universidade Federal do Pará criou esse sistema, o Sistema Geográfico de Informações Fundiárias, onde se agregam e se pretende espacializar, se faz o upload de todos os documentos emitidos pelo governo do Estado ao longo da história, emitidos pelo INCRA, já foi digitalizada boa parte do INCRA Belém, e dos cartórios de registro de imóveis. É um sistema que pode dialogar com os sistemas que estão aí. Por exemplo, o CAR pode dialogar com o CIGEF, do antigo MDA, hoje da Casa Civil. Enfim, um sistema, portanto, que permite saber, de fato, o que foi incorporado, o que foi destinado. Obrigado.